perguntas, então? Você selecionou algumas aí? Eu selecionei, assim, 3. Beleza, pode me perguntar. Que eu estou com dificuldade em saber um valor justo para cobrar por imagem, que por ensaio, como está no começo, eu acho que as pessoas já assustam assim. Pela tabela eu fiz o valor, aí eu quero saber quanto eu poderia cobrar por imagem. Então, olha só. Vamos pensar aqui. Então, olha só, Sheila. Quando a gente começa, realmente a gente nunca sabe assim quanto que a gente vai cobrar por ensaio, por imagem, quanto que vale o nosso trabalho, né? Então, eu te aconselho muito a fazer aquele risco invertido que a gente sempre fala. A gente vai fotografar e aí a pessoa gosta, tipo assim, o que ela gostar, ela paga. Eu comecei assim e deu super certo. E aí eu comecei experimentando com pessoas que eu já conhecia, eu fazia amigas, aí daí a pouquinho comecei família, aí daí a pouquinho eu comecei amiga das minhas amigas, sabe? E fui fazendo assim, isso foi crescendo, e aí daí a pouquinho eu comecei a fotografar pessoas que eu nem conhecia. Mas sempre é interessante a gente pegar pessoas que a gente confia e que confia na gente. Então fica mais fácil depois a gente fazer um preço justo, ter um valor justo, tanto para mim e tanto para eles. Eu sempre pensei, desde o começo, que a fotografia poderia ter mais valor se eu entregasse uma impressão também. Igual outro dia, eu até, não sei se você viu meu stories que eu postei esse final de semana. Nas primeiras fotos que eu fiz, eu tinha uma câmera normal, que não era profissional, uma câmerazinha compacta, e aí eu fiz essas fotos e falei assim, olha só, era minha cunhada, vou tirar essas fotos e aí vou te mandar a que você gostar. Na verdade, como ela estava lá próxima de mim, eu já baixei e pedi ela para ver o que você gosta. Ela selecionou o que gosta, disse, olha, eu estou trabalhando com uma encadenadora, eu tentava fazer sempre assim para eu trazer um pouquinho mais de autoridade para mim, porque eu não tinha autoridade nenhuma. Então, eu tentava arrumar uma forma, trazer autoridade para mim, que fosse, olha, estou trabalhando agora com uma empresa de impressão e ela está fazendo umas impressões bacanas e já tinha alguma coisa para mostrar. Vamos imprimir essas fotos? Aí, vamos supor assim, uma foto você pode fazer R$15, R$20, dependendo do tamanho que ela quiser. E eu sempre fazia isso e dava super certo. Aí cada ensaio saía no mínimo R$300. Então eu ia, vamos supor assim, ela ficava com 15 fotos, ela ficava com... É difícil falar assim ao certo, mas assim, no mínimo que ela ficava, geralmente é com 10 fotos, né? Então aí você pode estipular, olha, se você ficar com 10 fotos, cada foto é R$20. Se você ficar com mais fotos, posso fazer a 18. Mais fotos, eu posso fazer, sabe? E tentar elaborar. Eu não sei se você já fez alguma parceria com alguém que mexe com impressão na sua cidade, que os fotógrafos eles têm desconto, os profissionais. Então é bom ir lá, tem gente que faz carteirinha, tem gente que, enfim, sei lá, conversar com eles e ele vai te dar, vai fazer uma parceria, porque vai querer sempre que você imprima lá. Não acho interessante comprar impressora, não, porque a impressora é cara. Então vamos testar sempre o que dá certo. Mas ao meu ver, o que eu gosto é de entregar algo material para valorizar ainda mais o meu trabalho. Porque se eu não tenho autoridade, eu tenho que buscar com quem tem. Então eu vou fazendo parceria com quem tem. Entendeu? Eu vou tentando equilibrar isso aí. E quanto mais eu fizer, mais autoridade eu vou criar também. E Você até fazer uma das dúvidas aqui também é sobre isso, a encadernadora, né? Eu tinha aqui buscando, olhando alguns lugares, olhei até bastante, mas é muito difícil nem Alba. Eu sei que está no começo ainda. Alba, eu não encontrei nenhum lugar que fazia aqui mesmo. Sempre eles falam, manda para fora. Sim. E tipo assim, não sei se eu tô começando agora, parece que eu não passei segurança assim na hora de me procurar, saber. Eu tô tendo muita dificuldade com isso. Um lugar que tem uma impressão legal para... Então, olha só.
Todo mundo que fecha o curso comigo tem um valor de R$ 300 na Profox com desconto. Então, você já tem esse valor lá para o seu primeiro álbum. Aí seria aí no Caratinga. Não, em Brasília. Brasília? Você manda tudo para lá, você vai entrar em contato com eles, vai falar que você é aluna nossa e que você está querendo fazer um mostruário. Assim que você tiver um mostruário bacana, algo legal do início. O que é algo legal? Ter fotos boas, início, meio e fim, que contam uma história, que você consiga vender através daquilo. E eu não aconselho você pegar várias fotos de várias pessoas e colocar tudo num álbum só. Eu aconselho você ter a mesma pessoa no álbum inteiro. Aí você vai escolher as suas melhores fotos. É interessante, vamos supor, alguém que você já tem autoridade, alguém que já gosta do seu trabalho, alguém que já está te elogiando. Então, essa pessoa que gosta, tem elogiado, tem acompanhado, tem umas que vai virando fã da gente mesmo, motiva a gente. Chama ela, posso te fotografar? Quero te fotografar então. Porque ela já tem segurança em você e você vai adquirir segurança com ela. Porque o que é difícil, às vezes, agora no início, é a gente não ter segurança e isso bloqueia a gente para fotografar. Não dá liberdade, né? Quando você consegue fotografar alguém que você tem um pouquinho mais de intimidade, isso fica mais fácil, porque você adquire confiança. Aí eu te aconselho mesmo ter, e olha que legal, você fazer um álbum para uma pessoa, às vezes pode ser ter uma irmã, pode ser uma prima, pode ser gente muito próxima, não tem problema. Você faz o álbum dela, daqui a um tempo, pessoal, vai ficar velho, você vai ter que fazer outros e outros e outros. Você dá para ela de presente, né? Um álbum, as pessoas ficam super felizes. Até hoje eu faço isso. Os álbuns que vão ficando aqui como de mostruário, que vão ficando antigos, a gente vai renovando, eu mando para a pessoa e ela fica super feliz. Por mais que tenha um álbum já, ela dá aquele de presente para alguém. É legal a ideia. E é legal. Então aí, tenta pegar alguém que você tem confiança, tá tranquila, o dia, você olha, vou pegar para mostrar. Você falar com alguém, nossa, vou pegar para fazer um mostruário seu, nossa, a pessoa vai adorar, se sente o máximo. Quantas pessoas falam assim, nossa, e quando você fizer minhas fotos, você vai fazer um álbum meu, vai deixar aqui? As pessoas falam desse jeito. É vaidade, sabe? Se você falar isso, ela vai se soltar e vai ser super bacana você conseguir captar e ter esse primeiro álbum. E ter R$ 300 já de desconto já é uma coisa legal, que aí você vai ver o portfólio, você vai ver como é que tá as suas imagens, né? Você vai ter material daquilo ali, e aí você vai equilibrando. Mas aí eu quero melhorar um pouco mais o tratamento, ficar tudo ok, porque eu ainda não consegui comprar o notebook meu mesmo ainda. Sim. Eu até estou usando o da minha cunhada, só que ela precisa dele tanto quanto eu. Sim. Ela está fazendo faculdade, então a gente fica tipo revezando. Revezando. Isso é super normal no começo. É um passo de cada vez, devagar a gente vai adquirindo nossos equipamentos, né? E é isso mesmo, não apavore. E esse momento é muito importante saber mesmo se é isso que você quer, vai ganhando confiança, né? Sentir cada um desses passos. Porque imagina, você faz um investimento altíssimo agora, depois chegou lá na frente e você fala, ai, não é isso que eu quero. Então, é essas coisinhas, que esse passo a passo que vai te ajudar a definir cada dia mais. É igual quando a pessoa tem filho, né? Quando ela tem filho, quantas dores que ela passa com o filho? Ela leva o filho, ela tem o filho ali a primeira vez, e aí leva ele para fazer teste do pezinho, vacinas, né? Vai criando laços. Cada vez mais ela vai amando, porque através da dor mesmo, a gente também vai criando esse laço de amor, de proteção. Então é isso que vai fazer com a sua fotografia deslanche. Esse passo a passo, amar esse processo, isso faz diferença, sabe? Toda no final. Porque tem gente que não ama no processo, entra na fotografia pensando no dinheiro, pensando no que vai dar, e a ideia é pouquinho, que é resultado rápido. Até consegue resultado, mas vai chegar uma hora que ela vai cansar daquilo ali que ela faz.
E quando a gente vai dando um passo de cada vez, vai sentindo, né? Na dor, na alegria, e vai equilibrando isso aí, mais laço, você vai confiando, vai trazendo para a fotografia, e vai trazer, você vai ver que uma hora é aquele amor transbordante mesmo, sabe? E outra coisa, você vai criando autoridade, aí você consegue falar, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu sei fazer, isso eu não quero fazer, enfim. É isso que faz um fotógrafo, né? Ou de família, ou infantil, ou enfim, de mulheres, ou de casamento, de casais. Essas coisinhas que vai formando, sabe? Essas dorezinhas que a gente vai passando, e você vai vendo, olha, essa dor não me machuca tanto, eu sei passar por ela, eu tenho força, né? Às vezes eu explico muito do casamento, porque o casamento é evento para quem está começando, tem que ter mais um fotógrafo, o casamento fazer sozinho é muito perigoso, tem que ter mais câmera, tem que ter iluminação, porque o casamento geralmente é à noite, então aí tem que fazer investimento de flash, de LED. Não que isso não é possível, mas para quem está começando vai ter algumas inseguranças agora, muito maior do que o ensaio. E ensaio acaba sendo, você acaba dando um jeitinho. Eu falo assim, não deu certo não? Se não deu certo essa semana, alguma coisa aconteceu, você repete semana que vem. Você tem essa possibilidade. Mas como repete um casamento? Como repete um aniversário? Não tem jeito, né? Então, por isso que eu sempre falo, como o curso é totalmente para as pessoas que começam do zero, pessoas que estão iniciando, ou pessoas que não se sentem seguras ainda, eu aconselho total. Começa com ensaio, que daqui a pouquinho você deslancha. Você começa a entrar no casamento e nem vê que está entrando, porque você vai devagar, você vai subindo um degrauzinho, de repente já faz eventos, já está confiante, né? Mas eu entendo que agora, esse primeiro momento, a gente se sente sempre com um friozinho na barriga. Apesar que qualquer ensaio que eu vou fazer dá um friozinho ainda na barriga. Porque geralmente eu não conheço a pessoa. Eu não sei quem eu vou encontrar do outro lado. Então, às vezes eu tenho, assim, pouquíssimo tempo para me conectar, saber o que ela quer, fazer o que ela quer. Lógico que a gente tem umas perguntinhas que ajudam, né, a descobrir. Mas eu tenho que rapidamente conectar com ela. Eu nunca sei quem vai estar do outro lado. Mas é o legal, assim, eu sempre me surpreendo muito quem está do outro lado. Aprendo muito. E assim, dá um friozinho na barriga hoje gostoso. Sabe, não, hoje eu vou fazer isso. Nossa, será como é que é, né? Dá aquele friozinho na barriga, mas é gostoso. Quem sabe controlar isso, sabe que você tem confiança daquilo ali que no final dá tudo certo, né? Mas é isso que eu te falei. Ficou claro? Ficou bem claro. Gostei muito, consegui abrir bastante. Assim, então, você pode sempre perguntar bastante. tudo. Vamos combinar o seguinte, quando você fizer seu ensaio, faz os 10, né, que você tem que fazer, vai postando, e aí pronto, agora eu vou fazer para o meu portfólio. Vamos conversar de novo para a gente tratar essas fotos juntas? Vamos. Aí você vai me dar, Roberta, preciso dessas fotos, a gente marca um de novo, nem que sejam com todo mundo junto, a gente pega uma aula, separa suas fotos todas e a gente vai tratar juntas. As pessoas aprendem também com as suas, a gente escolhe as melhores fotos, você vai ter um portfólio legal. Tá bom. Tá bom? Então tá. E aí você já tem R$300 lá, né? Já ajuda muito. Você não sabia? Você esqueceu? Ai, é muita coisa assim na cabeça, a gente acaba esquecendo. Eu acho que as pessoas acabam, porque todo mundo tem R$300 de bônus lá na Profotos. Eles pagaram R$300 o curso para cada um de vocês. Nossa, isso é muito bom. E aí fazer o portfólio lá. Tá, tem mais pergunta aí? Me fala. E se tiver alguma pergunta em cima de outra pergunta, tá? Fica à vontade. Que nem assim, quando a gente consegue um momento, a gente tira a imagem e consegue um momento, só que as pessoas não estão assim, numa posição favorável. Aí o que a gente deve fazer com essas imagens? Olha só, primeiro, vamos ver se eu entendi bem a pergunta. Toda vez que eu vou fotografar, para mim a melhor parte da fotografia é ter um momento.
Independente, às vezes, vamos supor assim, se tiver uma luz ruim, se tiver uma posição não tão boa, mas o momento para mim é o mais importante. E eu sei que ela acaba escolhendo aquela foto porque teve momento. Por mais que a direção, às vezes, eles poderiam estar mais próximos, ou enfim. Ou poderia estar em, vamos falar, poses melhor. O que acontece? Eu sempre direciono, sempre uso a direção, e em cima da direção que eu imagino, em cima de uma pose que eu tenho, aí eu começo a dirigir. Tipo, vamos supor assim, vou ser homem e mulher. Aí eu ponho a mulher aqui na frente e o homem atrás. Aí eu peço ele para se tocar, às vezes a mulher pode pôr a mão assim nele, peço eles para se tocarem ali, faz uma foto, geralmente olhando para mim e tal. Aí eu vou pôr e peço ele para se olhar. Deixa eu ver, dá uma olhadinha um para o outro. Isso, vai passando a mão no cabelo dela, e vou dirigindo, aí tem uma hora que ele dá um sorrisinho, às vezes ou de vergonha, ou de que tá gostando, ou ri do momento, que achou engraçado. Geralmente mulher é muito sistemática. Peraí, você não tá numa posição boa. E aí, entre uma pose e outra, uma direção e outra, eu já aproveito para clicar. Então, é isso que eu falo. Então, eu fico totalmente concentrada no que eu tô fazendo. Mas para isso, olha só, para a foto ficar ainda mais perfeita, eu preciso de pensar que tem que ter uma composição. Se aqui atrás de mim tem uma linha, essa linha não é legal, olha só como corta a minha cabeça. Eu tenho que, para dar certo aqui nesse enquadramento que eu tô, olha só, eu não vejo os quadros, eu teria que dar uma levantadinha aqui, ó, eu tenho que mudar, ó, vamos lá. Aí eu teria deixar essa linha mais clara, talvez, ó, vou tentar fazer alguma coisa com isso aqui, só para você ter ideia. Aí, olha só, minha cabeça ainda tá, olha como tá aparecendo. Eu teria que abaixar ao máximo, tentar pegar um pouquinho mais de mim, enquadrar os quadros, tá vendo? Para essa linha aqui não ficar aqui. Pegar um pouquinho mais de mim, vamos supor que eu não quero, eu pegaria só o olhar. Então, aqui daria uma foto com composição, ó, peraí. Tá vendo? Que eu consegui enquadrar. Porém, essa foto aqui, eu tô aqui, enfim. A gente tem aqui um quadrinho, tá vendo esse quadrinho? Aqui, ó. Opa, peraí, eu consigo apontar porque eu não consigo ver onde. Aí. Isso aqui me atrapalha, sabe? Então, na hora da fotografia, essas coisinhas, eu tenho que sempre compor. E às vezes, quem está começando não fica claro muito bem de composição. E a composição, vamos supor assim, igual eu tenho isso aqui não fica legal da forma que tá, eu quero ver. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu achava que simplesmente as pessoas poderiam ficar em qualquer lugar e eu clicava. E não é assim. A gente tem que levar para um lugar que realmente vai ficar bom. Porém, esse lugar, como é que está a luz lá? De onde está vindo a luz? A gente tem que tentar entender de onde está vindo a luz, né? Tem aquele esqueminha, lembra da mão? Uhum. Pra gente achar, aqui a mão tá mais lisinha, tá mais suave, vou direcionar eles pra cá. Ou vou direcionar ela pra cá. Que aí a luz vai preenchendo e aí eu vou tentar ver como é que tá meu fundo. Se meu fundo não tem esses elementos aqui, ó, se tem, eu vou mudar o olhar. Aí eu vou abaixando, eu vou levantando, eu vou criando outras imagens para a composição ficar mais forte. Eu vou pegar o seu Instagram e vou compartilhar aqui, que aí a gente vai ver sobre isso. Tudo bem, eu tô gravando essa aula, porque caso alguém tenha mais dúvida, a gente pega isso aqui pra gente ver. Tudo bem a gente abrir o seu Instagram, ou Sheila? Tudo bem. Porque às vezes o seu exemplo é exemplo para mais pessoas, tá? Essa aula individual eu gosto, porque aí todo mundo fica bem à vontade para poder falar. Outra coisa, Sheila, que eu indico... Opa, é Sheila o que mesmo? Sheila Oliveira, fotografia. Agora apareceu, estava aparecendo lá. Tá, deixa eu compartilhar minha tela e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Ó. Compartilhar. Vendo tudo direitinho aqui? Olha só,
Vamos falar um pouquinho do seu Instagram. Acho legal, você já tem uma identidade, né? Só que olha só, Sheila, as pessoas não sabem quem você é ainda. Então é interessante você ter aqui uma foto sua. As pessoas querem conhecer você. Quer colocar, quer conhecer, vamos supor assim, Roberto, mas elas querem conhecer minha identidade também. Eu queria que conhecesse essa minha marca, é nova, enfim. Faz aqui em destaque, deixa algum lugar aqui, mas mostra para ela o seu rosto, quem é você, porque a gente tem uma facilidade de criar empatia com as pessoas só de olhar para o rosto. Imagina você coloca uma foto sua sorrindo, bem aqui, a pessoa, opa, já gostei dela. A pessoa tem 3 segundos para gostar da gente, hein? E aí, imagina só, ela tá lá, ela vê isso aqui. Então, 1, 2, já passou. 3, eu ainda não vi nada dela, né? Não vi você. Eu não sei se ainda gosto ou não gosto de você. Às vezes eu gosto das fotos. Porque as pessoas, elas não compram as fotos da gente, ela compra a gente. Ela compra a Sheila. É como a Sheila faz ela sentir, é isso que ela vai querer comprar. Aí, Sheila, quanto mais você criar uma empatia, conexão com ela, melhor. Isso mais vai favorecer o seu trabalho. Então, colocar uma foto sua aqui é legal. E aí você pode deixar, Sheila Oliveira Fotografia, tá tudo beleza aqui. Mas coloca. Ou coloca um pouquinho aqui sobre você. Ó, eu tenho um Instagram, lá eu coloco uma foto minha. Eu tenho um do estúdio hoje, mas o que acontece? Acaba que eu já tenho um pouquinho mais de autoridade, certo? E aí lá no estúdio, no meu Instagram, eu tenho também só a minha identidade. Porém, por quê? Deixa eu explicar. Porque são mais pessoas, ela não vai lidar lá comigo, lá é uma equipe. Então, lá eu nem entro. São tipo assim, é os meninos que trabalham aqui que posta, que marca, que fazem as coisas. Eu nem sei se recebe mensagem, o que recebe, enfim. E lá é mais estúdio. Então tem muita coisa que é infantil, que é a Carla que faz, que é outra fotógrafa. Aí, enfim. Então, lá eu acho interessante deixar, porque lá são várias carinhas, entendeu? Aqui, aí vamos supor assim, eu tenho uma outra que tem trabalhos, tanto meu de ensaio, de, de casamento, aí eu tenho uma fotinha minha. Aí tem um outro Instagram também que é só para fotógrafos, né, iniciantes. Aí esse eu coloco uma fotinha minha também. Então é interessante a gente deixar uma foto da gente lá, que isso você acaba criando uma empatia. Então vamos só analisar aqui ó, as fotos. Então, ó, vamos lá. Aí eu fui abrir essa foto aqui. Ó, aqui tá tudo pra mim, tá tudo tranquilo. Tem luz entrando aqui, legal, olha só. As mãos estão bacana. Gostei de tudo aqui. Aqui tá legal. Foi depois que a câmera voltou? Não, na verdade, essa foi um ensaio que eu fiz no celular. E eu não tinha câmera ainda, então eu tomei o celular do meu namorado e catei minha cunhada e fui pro Parque Ipanema, tirei um monte de foto. Parabéns! Parabéns, menina! E ela, o que ela achou? Ela amou, portanto, toda vez vamos tirar foto, ela topa na hora, ela adora. Que legal! Vamos pegar essa menina e fazer um portfólio dela aí, ó. Como diz ela, minha modelo número 1. Aí, tá vendo? Você postou essas fotos lá na Família Videnci? Não. Então, olha só. Você tem que postar essas fotos lá. Olha aí, gente. Olha, o que acontece lá é o seguinte. As pessoas às vezes só lê lá, estão lendo, mas é interessante a pessoa falar, gente, olha que sinceridade. A gente tá vendo aí, olha só, para quem não tem câmera, tá aí. Eu tô secando as fotos do celular, minhas primeiras fotos. E coloca. Não, Imagina o tanto de gente que vai falar, nossa, poxa vida, tá vendo? Eu também posso, se ela pode, também posso, que você vai conseguir motivar. Então você tá de parabéns. E a luz aqui tá legal. Você tinha olhado a luz para começar a fotografar? eu acho que eu não tinha começado a fazer as aulas ainda. Eu não Essas fotos entendi aqui? nada.
Eu acho que eu tinha feito só o workshop online. Entendi. Então, olha só, e você vai deslanchar, vamos começar a fotografar. Ó, o que a gente tem aqui, ó, silhueta, parabéns, tá certinho. Porém, olha só, tomar cuidado com isso aqui, olha, Sheila. Essas coisinhas que, sabe, vão de encontro a ele. Então, tentar eliminar isso aqui onde não tiver mato, ou cortar esse mato na hora que estiver fazendo. Mas é isso aí. Quando eu falo de, olha só, quando eu estava falando da composição, a gente toma cuidado com isso aqui, olha, tá vendo? Isso aqui me chama muita atenção. Mas olha, tem uma luz legal, tem uma luz suave e bonita aqui nela. Porém, vamos tomar cuidado com a composição de onde a pessoa fica, que não é simplesmente só uma foto. Igual, olha só como é que melhorou aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que esse fundo não tá melhor? Tá. Então, tá um fundo mais neutro. O que a gente tem que tomar cuidado, só que, olha, esse cotovelo, olha como é que esse cotovelo é feio. Eu ainda tentei escurecer ele um pouquinho. No caso aqui, é só manter ele para baixo. Em vez dela deixar ele aqui, ó, porque ela deixou ele aqui, certo? Aí você vai pedir ela só para baixar. E tá tudo bem, tá? Então, aí ela baixando esse cotovelo. E essa composição aqui, tá legal? Então, vamos lá. Ó, igual aqui, ó. Aqui faltou conexão. Olha como é que ele olha lá para fora. Só ela olha para ele. Então, essa flor não está conversando com nenhum deles. Então, a gente precisa de criar conexão. E aí tem um monte de coisa aqui atrás que a gente, sabe, se perde. Então, essa foto aqui, ela está perdida. Está totalmente perdida. Então, para um fotógrafo, não é interessante ter essa foto aqui no portfólio dele, não. Tá bom. É bom a gente tirar, mostrar. Ó, para um fotógrafo, a gente quer ver fotos assim, ó. Vamos encher mais de fotos assim. Tá. Fotos assim, isso aqui que vai deixar mais forte. Olha aqui como isso aqui, olha. Tá vendo? Aqui atrás. Roberto, então não pode pegar? Pode pegar esse aqui, mas vamos trazer uma composição forte, vamos enquadrar. Parece que aqui, isso aqui é muito bacana, ó. É uma igreja? É uma igreja. Olha só, trazer ela pro lado de cá, não sei, parece que tem umas composições bacanas. Só que aqui tem elementos distraindo e eu esqueço dela. Olha que as meninas bonitas que dá para fazer um mostruário legal. Aí tomar cuidado, igual assim, tá legal aqui, mas assim, tá tão mato, sabe? Se você, imagina só, se você consegue fazer algo mais, se você abaixa e fotografar mais aqui, assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, olha aqui, ó. Sabe? E você abaixar e pegar essa árvore, o céu e fazer eles conectar. Olhar um para o outro, sentir um outro. Sempre usa essa palavrinha. Peça a eles para sentir um outro, sentir o carinho, sentir o toque. O sentir é a palavra de segredo, tá? Tirei a foto. Mas deu para entender? Deu. Então tá, se não estiver sendo clara, você me fala. Olha só, Sheila, tá vendo isso aqui, ó, atrás? Passa muito na cabeça deles, olha. Isso aqui também a gente pode eliminar, ó. Isso aqui a gente elimina. Como que a gente elimina? Na hora lá de fotografar mesmo. A gente abaixa, a gente levanta, a gente sobe na escada. Lembra que eu falei que eu tenho uma escadinha? Você já viu? Então, essa escadinha me ajuda a fazer composições e tirar alguns elementos que eu não quero e deixa minha foto fraca. Porque aqui, ó, tem uma conexão. Porém, eu tinha que tentar eliminar um pouquinho isso aqui, que vai muito na cabeça deles. Mas, ó, a foto tá aqui, ó. Olha onde que tá a foto. Não fica mais forte uma foto aqui? Vê se você consegue visualizar. Por quê? Porque aí a gente tem aqui, ó, essa árvore. Consegue ver, ó? Tem a árvore e tem a conexão dos dois. Só que eu deveria baixar um pouquinho mais. Para tentar eliminar isso aqui, isso aqui e isso aqui, ó. Talvez abaixando, descendo um pouquinho, a gente consegue eliminar algumas coisas.
Experimenta baixar às vezes, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ok. O que vamos supor, já não tem tanta coisa saindo da cabeça deles, tem luz neles, né? Aqui já tá mais ok. Tentar conectar, pedir eles para se olharem, fazer algo a mais aqui, tá? Eu senti muita dificuldade em conectar esse casal. Né? Mas tá tudo bem. A gente, olha só aqui, eles já estão conectados, olha. Uma coisa que eu gosto de mostrar para eles, tá vendo que aqui tem uma imagem muito branca, clara, ó, tem um espaço entre eles. Eu tento aproximar o rostinho deles a mais para encostar. Aí eu uso assim, dá um cheirinho nela, dá um cheirinho nele, fala um segredinho no ouvido, sabe? Se encosta. Aí eu mostro para eles que esse buraquinho pode dar. E quando eles estão mais juntinhos, vai ficar melhor. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais juntinho aqui para você explicar. Você pode levar foto para explicar. Ó, não tem nenhuma foto juntinho igual eu tô querendo te falar aqui. Aqui foi de família, né? Aqui eu lembro dessas fotos aqui, quando você fez. Aí toma cuidado com a composição. Aqui, vamos supor assim, que a gente tem que pensar que assim, ó, qualquer um faz foto. Desse jeito que qualquer pessoa faz. Agora, não é qualquer pessoa que faz fotos assim, ó. Entendeu? Entendi. Aqui já tem um olhar diferente. Mas assim, ó, qualquer pessoa faz. Então a gente precisa de um pouquinho além. Ó, aqui já começou com um pouquinho mais de movimento. Então, legal. Eu gosto dessa composição, essas folhinhas aparecendo aqui do lado. O que eu ia pedir aqui nessa foto é tentar ver um pouquinho mais o cabelo dela que cortou. E talvez essa mão aqui de trás, ó, eu pedi ela para levar aqui, ó. Você vai fazer esse movimento, mas deixa eu ver um pouquinho da mão. Aqui, sabe, ó? Levando o cabelo para ficar mais forte. Porque se eu vejo uma outra mão, que eu não vejo, eu fico sentindo falta de uma outra mão. Mas é isso aí. Aí aqui não é qualquer um que faz uma foto, porque tem uma composição aqui do lado, tem um movimento, fica legal. Essa aqui é aquela mesma menina aqui ou não? É a mesma. Ah, tá diferente. E aí, olha só, é interessante, vamos supor, igual ela tá com uma maquiagem boa e tal, mas essa blusa aqui, ó, podia estar com uma blusinha melhor, né? A escolha dela. Né? Às vezes é bom orientar ela, porque a gente fica pensando assim, ela trabalha onde? O que é isso? Que é uma marca? A pessoa fica querendo saber que marca é essa aqui. Se ela trabalha, se é propaganda de alguma marca. Aí a gente tem que observar isso, porque às vezes a marca fica muito... Igual, ó, foto assim, ó, todo mundo faz. A gente tem que fazer fotos que ninguém está fazendo. Diferente, mudar seu olhar. Ó, foto assim todo mundo faz. Então, mudar mais ainda esse olhar seu, tá? Aqui eu gostei bem. Esse caminho aqui, ó. Tá. E aí você vai dirigindo. Nisso que eu falei, tem alguma dúvida aqui? Ó, agora essa foto aqui tem um momento, ó. Eu gosto do momento, mesmo tendo muita informação lá atrás, que a gente pode deixar bem um retrato, eu gosto do momento. Mesmo ela tá um pouquinho sem foco, né? Você consegue ver isso? Tá, Provavelmente ele estava em movimento, mas eu ainda gosto. Eu gosto de fotos com momentos que tenha. Então, pegar esse aqui é gostoso. Mãe fica apaixonada quando vê um sorriso do filho assim. Então, é tranquilo de fazer. Vamos lá fazer esses 10 ensaios que você tem para fazer. E aí, daí a pouquinho você volta, pega essa menina aqui e a gente faz um portfólio dela. O que você acha? Pode ser? Pode ser. Tem mais pergunta aí, Sheila? Só uma última. É quando eu aumento a velocidade da câmera. Só que aí, o visor, na hora de eu tirar a foto, ele fica muito escuro. Aí
Aí como eu explico? Eu tava tendo dificuldade em aumentar a velocidade e depois o visor ficava muito escuro e eu tinha que, acho que é o ISO, Sim. voltar, a velocidade caía muito para clarear o visor. Eu estava perdendo muito movimento por causa disso. Uhum. Tenta usar na sua velocidade, tenta usar assim 250 para você não perder os movimentos, não ficar aquele movimento, né? Tenta, tipo assim, se você não quer pegar aquele movimento embaçado, né, aquele coisa que dá, aí desfocar, como é que fala? Movimento mesmo, tá vendo? Igual eu faço aqui, ó. Se você não quer pegar isso, quer pegar congelado, usa sua velocidade maior que 250 para cima. Se você quer usar menos, tenta assim deixar a cama bem segura no seu punho e tenta também pedir a pessoa para não fazer movimentos, para não dar o borrão. E aí faz uma foto mais paradinha, você coloca 200, você pode diminuir. Mas aí você pensa um pouquinho mais para deixar todo mundo congelado. Da câmera ficar mais segura no seu punho e a pessoa também não trazer movimentos, ela não fazer nenhum balanço. Que aí você vai ter a foto focadinha também. É normal, se você tiver que diminuir a sua velocidade, você vai aumentar o seu ISO. Uma dica é saber assim, vou pegar, só que você está com câmera agora. Pega a câmera, faz umas fotos e depois coloca no light, tenta fazer ver como é que está o grão dessa foto. Se você gosta, se você não gosta, fotografa em vários ISOs. Ó, esse ISO aqui eu gostei. Então eu posso trabalhar até com 2000 ISO que minha câmera suporta, que eu gosto. Porque muita gente se frustra com ISO, que trabalhou lá 4000 com ISO, aí se sente frustrado porque abriu a foto e está granulada. Então, mas o meu granulado não é o granulado seu. Porque fotografia não tem muito certo, muito errado. Então, é você que vai definir. Ó, esse grão me perturba. Então, eu vou usar o ISO X. Igual, eu gosto de usar na minha câmera o ISO até 4000. Eu gosto. Porque às vezes 5000 me dá uma perturbada. Mas o Igor, meu marido, ele usa 5000 tranquilo e não perturba nada ele. Então isso é de fotógrafo para fotógrafo. De 4000 para 5000 tem uma diferença. Só que para ele tá tudo bem. Eu que fico um pouquinho assim. Ah, Roberto, então você não fotografa 5000? Não. Se eu tiver algum momento que precisar de fotografar 5000, eu vou fotografar. Eu tento e equilibrando a minha velocidade e a minha abertura para eu não usar tanto em 5000. Então, quem vai definir isso vai ser você. Quando eu falo de fotometria, eu gosto de falar bem pausadamente, porque eu sei que quem está começando é muito complexo falar sobre todas as coisas, né? Se a gente falar rápido, abertura, fotografia, diafragma, a gente fica perdida. Mas isso é super normal, daqui a pouco você fala, né? E você mexe, faz fotometria de olho fechado. Você nem sabe já o que você tá fazendo. Você vê depois o que você usou, de tanto que o seu subconsciente faz para você. É igual assim, você está dirigindo, aí de repente você fala assim, nossa, já estou aqui, eu nem percebi. Já aconteceu isso com você? Às vezes é uma coisa que você sempre faz, e de repente você já está em um lugar, ou você já fez isso, eu nem vi. Quem faz muito bolo, às vezes fala assim, não, eu nem vi colocando açúcar, nem vi colocando isso, ou nem vi... Por quê? Entrou já no automático. E às vezes a fotometria é isso. A fotometria às vezes você faz tão de propósito, tão assim, que você nem observa mais fazendo a fotometria, mas isso é a prática, e a prática vira hábito. Quando começa a virar hábito, que a gente começa a notar essas diferenças. Ficou claro? Me conta aí. Ficou claro. Entendi. Foi bem clara. Foi bem claro? Você aprendeu hoje alguma coisa? Aprendi muito. Ai, que bom. Sheila, essas aulas, eu não ligo da gente marcar e precisar de ter, não. Mas eu acho muito importante participar dessas presenciais sempre que eu dou.
Porque a gente tem um Evidencie, tá todo lá início, meio e fim, mas sempre tem coisinhas que a gente aprende além, né? Você já assistiu tudo? Que parte que você tá do Evidencie? Eu vi as aulas, eu vi todas, só falta a do contrato, que eu não cheguei a ver ela completa. Tá. Entendi. Mas é interessante ver, anota o que você gosta. E o seu caderno? Como é que tá seu caderno, aquele diário criativo? Tem algumas folhas ainda que eu tenho que preencher, né? Sim. Me sentir mais segura, assim. Tem anotações, tem muitas. Né? Já deve ter preenchido tudo. Tem espaço para anotação ainda? Tem anotação, as folhas brancas eu já preenchi bastante, muita coisa. Tudo que eu vejo novo, assim, você fala, eu vejo no Instagram, ou uma live, eu vou e anoto para não esquecer, qualquer Sim. dica. Legal. Eu quero você assim, voando. Quanto mais rápido possível. Aí agora vai estar tudo certo. Estou mais tranquila, estava bem preocupada com a câmera. Então, que bom. Muitas fotos para ela. Tá. E olha só, todo mundo tem seu tempo, eu entendo. Só não quero que você para. Eu não quero que você pare. Eu entendo que cada um tem o seu ritmo. Eu costumo falar assim, existe o coelho e a tartaruga. Só que a gente sabe da história do coelho e da tartaruga. Quantas vezes o coelho parou na estrada quando ele queria chegar no objetivo dele, que se distraía. Ele andava muito rápido, mas ele se distraía com muita coisa. A tartaruga, ela seguiu em frente. E o que fez a tartaruga chegar lá? Foi o foco dela. Então ela passou o coelho, não é mesmo? Na história, a tartaruga não passa o coelho, porque o coelho se distraiu. Então tá tudo bem se você for tartaruga. Só não quero que você perca o foco. Cada um tem o seu ritmo. Mas o que a gente não pode é ficar olhando para trás. E outra coisa, às vezes a gente quando a gente começa a ficar bom, agora eu vou entrar no mercado, aí a gente vai e começa a olhar para trás. Porque começa a ver, ai, fulano é meu concorrente. A gente vai começar a olhar os concorrentes. E aí, quando a gente começa a olhar os concorrentes, a gente fica olhando para trás. Então, quando chegar nessa parte, continue andando. Porque se você olhar para trás, você vai perder o foco, vai pôr foco no concorrente. E o foco é você. Quando tiver que olhar para alguém de foto que você quiser, você vai olhar melhor que você. Para você sempre ser melhor. Lembra da modelagem que eu ensino a modelar? Lembro. Sempre tem uma pessoa. Você tem uma pessoa que você modela? Aí eu gosto muito das suas imagens, que antes mesmo de saber do curso eu já acompanhava. Uhum. E tem uma fotógrafa também, a Thay, eu sou apaixonada com as imagens dela também. Então eu busco inspirações. Ótimo. Isso aí. E continua que tá beleza. Então sempre modela, sempre vê, observa as mãos, como é que estão, tudo como é que tá e vai fazendo aonde você quer chegar. Buscar Tá? melhorar muito ainda. Isso mesmo. E tá tudo bem. O que eu só preciso é que você mantenha desse jeito, foco, para chegar lá na frente. Tá? Muito obrigada, Roberta. As ordens, prazer falar com você, viu? Tenho certeza que esse jeitinho seu, um monte de gente vai querer que você fotografa. Nossa, eu quero ela, porque ela tem paciência, ela tem um jeitinho. E é isso que nos faz diferente da outra pessoa. É ter o nosso jeito, tá? Tá bom. Mais alguma perguntinha ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem, por enquanto. Então, beleza, então. Então, na hora que você preencher sua agenda, depois posta essas fotos. Gente, olha aqui, eu tirei do celular. Posta lá, Eu vou colocar lá hoje mesmo. tá? Se não colocar, posta lá também no seu Instagram. Mostra para as pessoas, me marca lá. Gente, olha só que legal, essa pessoa está fazendo do celular assim. Imagina quando ela estiver com câmera. Tá bom, Então, termina de ver o curso todo.
Porque depois você começa a rever ele também de novo, você vai aprendendo outras coisas. Só que na hora que você rever, você lembra que o Igor ensina a acelerar o curso? Lembro. Tenta acelerar o curso mais para você pegar coisas que você ainda não pegou, tá? Vou fazer isso. Então, beleza, é isso aí, então. Então, Um beijo, viu, Sheila? Bom trabalho aí. obrigada, você também. Falou. Tchau, tchau. Tchau.